E novamente, o Copom decidiu que a taxa Selic vai ser mantida em 13,75%, e isso vem acontecendo desde agosto de 2022. Já tem um tempo que a taxa Selic vem sendo mantida, já é a 7ª vez que isso acontece. E nesse vídeo eu vou te falar o que é a taxa Selic, qual é a sua importância e quais vai ser as projeções da taxa, para que você possa ver, decidir onde investir melhor o seu dinheiro, ok? Fala, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Meu nome é Bruno Lisboa, educador financeiro, e seja muito bem-vindo ao canal Papo de Ouro. E no Papo de Ouro de hoje eu vou falar sobre a taxa Selic, que foi novamente mantida em 13,75%. Então eu vou falar o que é a taxa Selic, o que você deve fazer com seus investimentos através das previsões do que vai acontecer com a taxa Selic daqui para o final do ano. O Papo de Ouro de hoje está realmente super importante. Mas antes disso, eu te peço um super favor. Você taca o dedo nesse like, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos Papos de Ouro. Porque assim você vai aprender a investir melhor, da forma correta, e vai saber direcionar o seu dinheiro independente de alto ou baixo da taxa Selic, ok? A taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros. Essa taxa, ela é a mãe, a rainha de todas as taxas. Ela manda e desmanda. O que significa dizer que se ela sobe, todas as outras taxas elas acompanham ela e sobe também. Se ela desce, o contrário também acontece. Se ela se mantém, também as outras taxas, as taxas padrões, elas tendem a se manter no mesmo lugar. E quais taxas são essas, Bruno? Taxa de financiamento, taxa de empréstimo, taxa de cartão de crédito, enfim, todas essas taxas elas acompanham e seguem a taxa Selic. Talvez você não consiga perceber isso, mas ela influencia diretamente nos nossos gastos. Quando a taxa Selic está num nível muito elevado, como é o caso de agora, mesmo com o resultado atual aí da taxa Selic, ela ainda continua muito alta, nós acabamos gastando menos, porque afinal de contas, para pegar um empréstimo está tudo muito caro. Isso inibe muitas pessoas de pegar um empréstimo. Cartão de crédito está muito caro, então inibe fazer algum tipo de parcelamento. Estando tudo muito caro, as pessoas acabam gastando menos. E o contrário também acontece. Se a taxa Selic está muito baixa, incentiva que a gente gaste mais. E é por causa desse movimento que a taxa Selic ela sobe, desce, se mantém. Enfim, dependendo da decisão do Copom em si, que decide sobre isso, a cada 45 dias, para causar esse movimento e afetar diretamente na economia. Isso acontece por conta da inflação. A inflação nada mais é que o aumento dos preços dos produtos na média que nós consumimos. Então, quando as coisas estão ficando muito caras, a inflação sobe justamente para inibir com que nós gastamos mais, e isso vai afetar justamente naquele comerciante, porque ele, para vender, ele vai ter que baixar o seu preço. E o contrário também acontece. E assim a economia possa vir girar de forma correta ou de forma mais equilibrada. E isso afeta também nas empresas, porque se a empresa está em expansão, a tendência natural é ela pegar empréstimo, trabalhar com dinheiro ali do governo, do banco em si, para contratar mais funcionários e expandir. Agora, se a taxa Selic está muito elevada, a tendência natural é que a empresa não pegue o empréstimo naquele momento por conta da taxa Selic, porque ela vai pagar muito mais caro, e consequentemente isso faz com que ela contrate menos funcionários. Menos empregados contratados são menos pessoas fazendo ali a tua compra diária. Enfim, isso desacelera a economia da forma que eu já expliquei. Talvez você não consiga enxergar o quanto que a taxa Selic é importante para a economia, mas esses dias aconteceu um fato que realmente acredito que vai deixar muito mais claro isso para você. Um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, chamado de CVB, ele decretou falência, e a taxa Selic foi um dos principais motivos disso. A taxa Selic dos Estados Unidos, pelo fato de ser uma economia mais estável, ela variava entre 0 e 0,25. E um ponto importante aqui, quanto mais estável é um país, menor vai ser a taxa Selic. Dando esse exemplo aí dos Estados Unidos. Como o Brasil ele é meio bagunçado, não é verdade? É um país meio instável, por isso que a nossa taxa Selic, nós estamos infelizmente acostumados com taxas Selic muito elevadas, e não é de agora. Mas enfim, a taxa Selic dos Estados Unidos, que variava entre 0 e 0,25, passou de repente a subir
e chegou em patamares de 4,5% a 4,75% ao ano. O Silicon Valley Bank ele era especialista em serviços para startups de tecnologia, que já é uma área um pouquinho mais arriscada, né? Porque é tecnologia. Então ele financiava muita coisa, emprestava muito dinheiro para essas empresas em si. E como que funciona um banco? Como que um banco ele costuma ganhar dinheiro? O principal produto do banco é o dinheiro em si. Então ele empresta o dinheiro para você e depois recebe uma porcentagem a mais, certo? Imagine que o banco lá nos Estados Unidos emprestou R$1.000 para uma determinada pessoa, né? Não sabia que a taxa Selic ia subir tanto, mas esperando que essa pessoa devolvesse, a título de exemplo aqui, R$1.500. Só que a taxa Selic subiu em um determinado patamar que esses R$1.500 estavam muito abaixo do tradicional. O banco ele precisava na verdade de R$2.000 para se manter em funcionamento por conta desse aumento da taxa Selic, né, que é ligada diretamente às taxas padrões. Então o Silicon Valley Bank, ele, por conta da taxa, ele anunciou que estava tendo umas inconstâncias no pagamento, estava muito difícil, anunciou isso para o mercado, todo mundo ficou com medo, começou a sacar dinheiro de forma imediata e todos os bancos eles trabalham com uma margem de segurança. Então, se eu tenho R$100.000 lá em caixa, o banco, por muitas vezes, né, eles emprestam 500 mil para as pessoas, né, e aí eles vão trabalhando e administrando essa margem. Todo mundo quis sacar o dinheiro do banco e de repente o dinheiro acabou. O banco não conseguiu suprir a necessidade e acabou decretando falência em um curtíssimo espaço de tempo. Olha só a importância da taxa Selic, gente. Por isso que o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias aqui do Brasil, que decide se a taxa Selic sobe ou desce ou não, ele tem essa responsabilidade. Ele tem que analisar todo o cenário para que ele possa vir escolher a melhor taxa Selic para aquele cenário que nós estamos vivendo. E agora, a taxa Selic ela foi mantida nesse patamar de 3,75 com a esperança que a inflação caia ainda mais, porque ela ainda está num nível muito alto. E olha só, a previsão para a taxa Selic deste ano de 2023 é que ela caia para 12,75% ao ano. Uma queda bem sensível e suave. Então é isso que a gente pode esperar para os próximos meses. Isso significa que investimentos da renda fixa, que são aqueles investimentos que você coloca o seu dinheiro ali, tem uma certa segurança, né? O risco quase chegando próximo de zero em grande parte dos investimentos da renda fixa, você tem uma certeza de recebimento, significa que esses investimentos da renda fixa vão continuar pagando muito bem, porque lembra que eu falei, taxa Selic aumenta, todas as outras taxas aumentam. Inclusive as taxas de pagamento para os investidores, elas vão aumentar mais. Ou seja, mais dinheiro para o bolso do investidor. Geralmente, investimentos da renda fixa têm por base de pagamento padrão a taxa Selic atual, daí para cima. Então os investimentos de hoje facilmente estão pagando acima de 1% ao mês. Tem aqueles investimentos que tem a cobrança de imposto de renda e tudo mais, então vamos considerar aí acima de 1% ao mês você consegue tirar de forma muito tranquila por conta do cenário atual. E quais são esses investimentos da renda fixa, Bruno? O próprio Tesouro Direto, né, que inclui ali o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRI e CRAs. Todos esses investimentos eles vão ser influenciados, seja diretamente ou indiretamente, pela taxa Selic. Quanto maior for a taxa Selic, mais rentável tende a ser esses investimentos. Já os investimentos da renda variável, que são aqueles investimentos mais arriscados porque funcionam em uma lógica totalmente diferente do da renda fixa. Investimentos de renda variável, você se torna sócio de uma empresa ou um projeto e aí o risco é todo seu. Se essa empresa der muito certo, você vai acompanhar os lucros juntamente com essa empresa e comemorar muito. O contrário também acontece. Por isso da importância de investir analisando o cenário da renda variável, né, das empresas ali que você investe, né? E dentro da renda variável nós temos vários investimentos como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, as próprias criptomoedas. E se você quer entender melhor a diferença entre renda fixa e renda variável, assista esse vídeo aqui que eu fiz, que você vai entender do que eu estou falando. Nesse caso, a tendência natural é que quando a taxa Selic continuar a se manter em níveis elevados, que é o que está acontecendo agora, a renda variável ela continua em queda. Esse não é o único motivo, existe todo um cenário que pode colaborar, que colabora para que a renda variável em si ela tenha uma queda. O próprio
as próprias coisas que aconteceram com o banco lá nos Estados Unidos que eu comentei com você também colaboram. Enfim, são várias coisas. Porque o que acontece? Como é renda variável, é mais arriscado, todas as notícias que acontecem, tudo que possa vir causar medo no investidor faz com que exista uma queda na renda variável. O motivo é muito simples. Como o próprio nome já diz, é renda variável, por isso que varia a todo instante. Mas o motivo é que as pessoas elas sempre estão com medo que isso possa vir refletir nas empresas e elas possam vir perder dinheiro. Então elas tiram da renda variável e colocam o dinheiro na renda fixa. No caso da taxa Selic especificamente, quanto mais alta ela estiver, mais a tendência das pessoas tirarem da renda variável e investir na renda fixa, porque a lógica é o seguinte: eu posso ganhar muito dinheiro com uma rentabilidade muito boa de forma segura, então para que eu vou continuar investindo na renda variável? Mas isso nem sempre é um pensamento muito lógico, um pensamento que ajuda bastante, porque a tendência é que a variável, se você investir em boas empresas, a tendência é que ela sempre vá se valorizar, né? Um cenário atual, dependendo de como for, não vai afetar diretamente na qualidade de uma empresa. É claro que existem casos específicos, principalmente o caso que aconteceu no banco, aí tem que ser analisado cada caso, mas em situações normais, uma boa empresa ela continua sendo uma boa empresa, dependendo do cenário ali, a tendência natural é que ela se valorize. E aí, em épocas de baixos, você conseguir analisar quais são essas boas empresas, analisar a qualidade da empresa, analisar a estrutura da empresa, analisar se a empresa tem dinheiro em caixa, se ela está dando lucro, se ela tem prejuízo. Enfim, se você conseguir analisar as empresas ali que são boas empresas, empresas de qualidade, você pode aproveitar esses momentos para comprar em baixa, comprar a empresa em promoção, e aí quando ela subir, ter o pico, você vai fazer muito mais dinheiro do que se você tivesse mantido ali na renda fixa, que por mais que esteja pagando uma taxinha até que boa, na renda variável os picos e elevações que você pega boas empresas tende a ser muito maior, a rentabilidade tende a ser muito maior, por isso que muitas pessoas continuam e vão continuar investindo na renda variável. Bruno, e aonde eu invisto? E aí é que eu sempre costumo falar, invista conforme o teu perfil. Eu falei aqui dos investimentos da renda fixa e da renda variável. Se você tem um perfil mais conservador, que é aquela pessoa que não gosta de correr muito risco, meu filho, continue investindo na renda fixa. Não vá se aventurar na renda variável, porque você não vai conseguir superar, né, se controlar emocionalmente quando tiver uma variação negativa na renda variável, porque não é teu perfil, entende? Aí você vai acabar fazendo besteira, saindo da renda variável e falando para todo mundo que é péssima a renda variável porque você acabou perdendo dinheiro, mas na verdade foi porque você não conhecia e não conseguiu controlar as emoções e não sabia exatamente como funciona, porque não é teu perfil. Então invista conforme o teu perfil. Já se você tem um perfil moderado, continue mantendo o equilíbrio, investindo um pouquinho na renda fixa, investindo um pouquinho na renda variável, independente do cenário, porque aí você vai aproveitar um pouquinho da qualidade de cada um, da renda fixa e da renda variável. Já se você tem um perfil mais arrojado, conhece mais sobre renda variável, consegue superar e principalmente emocionalmente essas variações que eu estou comentando aqui com vocês, que eu acabei de comentar aqui com vocês, então você tem a possibilidade de comprar boas empresas em promoção, para que quando essas empresas elas subam, cresçam e deem bons retornos lá na frente, então você vai aproveitar essa alta e a possibilidade de ter um bom retorno com relação a isso será enorme. Não existe o certo e errado, é importante fazer as escolhas certas de acordo com o teu perfil. Gente, é isso aí, esse foi o nosso Papo de Ouro de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveite e compartilhe esse vídeo com um amigo que quer aprender a investir. Por favor, pelo amor de Deus, compartilhe com um amigo que quer entender o que é taxa Selic. Não se esqueça também de tacar o dedo nesse like, né? Curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos Papo de Ouro. Me sigam também lá no meu Instagram, onde eu passo dicas diárias de finanças e investimento. Lá tem muito conteúdo bacana, eu compartilho lá no meu dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Obrigado de coração e até o nosso próximo Papo de Ouro.